Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1049. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Palmeiras e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Corinthians como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Segundo jogo, Coritiba e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o São Paulo como visitante nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Terceiro jogo, Fortaleza e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fluminense como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo, Tombense e Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Atlético Goianense como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quinto jogo, Bragantino e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Cruzeiro como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sexto jogo, Santos e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o América Mineiro como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Novo Horizontino e Sport pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Sport como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo, Flamengo e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Botafogo como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Décimo jogo, ABC e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Ceará como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Cuiabá e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Grêmio como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, Internacional e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Goiás como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 13º jogo, Londrina e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Criciúma como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
14º jogo Vasco da Gama e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Bahia como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.